Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Variedades e hoje nós estamos trazendo aqui mais um caso para vocês, né? Estamos trazendo aqui o caso do menino Lucas Terra. Desde já eu quero deixar bem claro aqui que a nossa intenção não é chocar ninguém, tá? A nossa intenção aqui é trazer informação, o que aconteceu. O caso aconteceu no ano de 2001. Esse caso, inclusive, está completando 20 anos, né? E todo mundo sabe que aqui no Brasil, quando um caso completa 20 anos, né, existe aquele problema de que prescreve o crime. Ou seja, a pessoa não foi punida, o que vai acontecer? Vai sair impune. Então, nós estamos aí pedindo essa ajuda a todos vocês, tá? Que compartilhem esse vídeo, tá? Dos seus amigos, que ajudem. Tem inclusive a petição, né? A petição, né? Nós vamos deixar aqui o link da petição para que você assine essa petição, pedindo que impeça, né, essa prescrição, tá bom? Vamos deixar aqui também o link do Instagram da Marion Terra, que é a mãe do menino, né? E peço que você dê o seu like, deixe o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que o nosso canal aqui, ele não é só de casos, ele não é só de entrevistas, mas nós temos também aí os nossos vídeos de culinária, né? Então eu peço aí a ajuda de vocês para ajudarem também nesse caso que nós vamos contar agora de Lucas Terra. O caso que passaremos a contar agora trata-se de mais um caso em que a solução ainda tramita na justiça por vários recursos e pareceres diferenciados, porém a sociedade e os parentes da vítima aguardam mais uma vez que a justiça seja feita. O caso de Lucas Terra começa como em quase todos os casos de felicidade futura. Na virada de 2001, a família Terra iria se mudar para Parma, na Itália, onde trabalharia em um restaurante. Marion, a mãe de Lucas, pegou um avião do Rio de Janeiro para o continente europeu antes de todos, nos últimos dias de dezembro de 2000. O marido Carlos Terra e os filhos, incluindo Lucas, passariam uma temporada de verão na capital baiana, onde um dos irmãos de Lucas morava. Em janeiro de 2001, Lucas Terra, que era um jovem religioso, começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus no bairro de Santa Cruz, em Salvador. A identificação com o Evangelho foi tamanha que ele dedicava dia e noite para a obra de Deus. Lucas e uma dezena de jovens visitavam favelas, doavam roupas e tentavam evangelizar crianças. Por telefone, o jovem dizia a Marion, sua mãe, que se sentia desencantado com a Europa e que sua vontade era permanecer no Brasil. Sua maior intenção era ser obreiro da Universal, um passo acima da função que ele ocupava de assistente de obreiro. Na prática, esse religioso atua diretamente com o pastor na organização do templo e das atividades, por exemplo. Lucas também estava apaixonado pela namorada, que ia à mesma igreja. Na noite de 21 de março de 2001, o adolescente estava prestes a conquistar o seu sonho. Lucas participaria de um grupo para ir de ônibus à Universal da Apituba, a 4 quilômetros da igreja em Santa Cruz, para receber a gravata de obreiro, um símbolo para alcançar o seu objetivo. Lucas avisou aquela noite ao pai por telefone que não iria dormir em casa, explicando a situação. Esse foi o último contato do adolescente com a família, pois no dia seguinte não apareceu em casa. Seu pai entrou em contato com a igreja e com os amigos, mas ninguém o tinha visto. Então, Carlos procurou a polícia e fez a queixa de desaparecimento do filho. 2 dias depois, foi encontrado um caixote queimado com um corpo dentro, num terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. A polícia suspeitou que fosse o corpo de Lucas, chamou o pai para o reconhecimento.
Carlos não teve coragem de ir sozinho e levou um amigo que não reconheceu o corpo como sendo de Lucas. Mas, pelos exames de DNA do corpo, foi constatado se tratar do Lucas. Carlos, enquanto procurava o paradeiro do filho, não comunicou à esposa. Marion só soube do assassinato do filho caçula 2 semanas depois e retornou ao Brasil no início de abril. Ao desembarcar no país, a mãe de Lucas Terra esperou 43 dias para enterrar o corpo do filho após o Instituto Médico Legal realizar o exame de DNA. A polícia deu continuidade às investigações do assassinato do garoto Lucas. E é nesse momento em que começa a aparecer um personagem-chave, Silvio Roberto Galiza. Galiza era um dos pastores da igreja em que Lucas frequentava. Segundo testemunhas, desde o começo da apresentação de Lucas a Galiza, este ficou aficionado pelo garoto. Tratava-o diferencialmente dos outros novatos, porém tinha uma forte influência sobre o garoto nos assuntos da igreja. Galiza havia vindo de uma outra igreja evangélica, onde era conhecido como secretário do diabo por suas perseguições a fiéis por vários motivos e outras atitudes ilícitas ao ponto de ser expulso da igreja. Galiza, então, começou a frequentar a Universal, porém como secretário, mas suas atitudes continuavam ao ponto de ser repreendido algumas vezes, segundo testemunhas. Quando questionado pela polícia se havia visto o garoto na noite do crime, Galiza alegou que a última vez em que havia visto Lucas foi no ponto de ônibus próximo à igreja. Informação essa que discordava do testemunho do pai de Lucas, que naquela noite, quando o menino ligou ao pai, ele ouviu a voz de Galiza ao fundo e Lucas haveria dito que estava com ele indo para Pituba. Somado a isso, havia fortes indícios de participação de Galiza no crime, onde passou a ser investigado com mais afinco pela polícia. Os peritos criminais encontraram no corpo carbonizado restos de tecidos semelhantes ao encontrado na igreja do Rio Vermelho, ligando o crime à Galiza e à Universal. Começa nesse momento a interferência da igreja no processo. Segundo testemunhas, o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja e Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos. Os superiores do pastor transferiram Galiza para outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com Lucas na igreja, enquanto os outros garotos dormiam em um cômodo separado. Porém, após a transferência, Galiza continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era a namorada de Lucas, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU, a Organização das Nações Unidas na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento em junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recurso foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele.
O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação, que apontou que Galiza cometeu abuso, matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que, abre aspas, para mim, aquilo não era caso terminado, porque eu fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo, mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais iria dizer que alguém participou? Fecha aspas. O promotor Davi Galo disse que Galiza era o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal indenizasse a família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. A decisão foi contestada pela defesa da igreja, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o Superior Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu que Lucas ficasse mais tempo na igreja e, em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$2 milhões, valor que foi pago pela Universal. Abre aspas. Eu recebia ligações de pessoas dizendo para eu parar de denunciar a igreja, que era para eu me preocupar com os meus filhos, que estávamos manchando a imagem da igreja. Tentaram de todas as formas nos intimidar, fecha aspas, afirma a mãe de Lucas, Marion Terra. Nessa época, a família de Marion mudava de casa praticamente todo mês para se proteger de outras possíveis tentativas de intimidação. Galiza cumpriu 7 anos e segue atualmente em liberdade condicional. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta em 2006, Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões. Sempre alegando sua inocência, mas desta vez acusando outros 3 membros da igreja: o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos 2, Luiz Cláudio. Segundo ele, Lucas teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato libidinoso. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza após Aparecido e Miranda o afastarem, quando ficou constatado que o mesmo estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele na Igreja do Rio Vermelho, em Salvador. Em outra entrevista, Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e foi subornado para omitir fatos do crime. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso após ter passado um tempo foragido, e Joel Miranda Macedo, que continuou foragido. 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Gelsi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer da decisão em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Após a defesa dos 2 acusados recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Fazendo parte da ação da acusação, o Ministério Público da Bahia disse que a Procuradoria-Geral da República iria recorrer da decisão.
Carlos Terra fez campanha pedindo julgamento pelo júri popular. Em sessão virtual, Lewandowski votou contra novamente em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal vão a júri popular. Em fevereiro de 2019, Carlos Terra sofreu uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática e morreu aos 65 anos. Marion está convencida de que a primeira decisão do STF acabou com qualquer esperança de seu marido. Devido à pandemia do Covid-19, em março de 2020, atrasou novamente a data de julgamento dos réus. Pelo processo ser físico e possui vários volumes, o Tribunal de Justiça da Bahia aguarda a unidade onde tramita o processo analisar as peças digitais para que possa responder à demanda, informa em nota a assessoria de imprensa do órgão. De acordo com Tuane Sandes Cardoso, advogada que assessora Marion, mãe de Lucas, os acusados sentarão no banco dos réus, mas existe a chance de não cumprirem a pena se a justiça brasileira retardar a entrega de recursos. Caso condenados, eles poderão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Em 2016, foi lançado um livro sem fins lucrativos, Lucas Terra, Traído pela Obediência. Foi escrito pelo pai de Lucas Terra e distribuído de forma independente. Em 2019, foi lançado a continuação do primeiro livro, Traído pela Obediência, escrito por Carlos e Marion Terra. A própria Marion Terra lançou também uma petição com o tema "Sou a favor do júri popular já", para que o crime não prescreva pelo prazo. A justiça, mais uma vez, se apega em prazos e em recursos, porém, os criminosos continuam em liberdade, aguardando o julgamento, postando-se de pessoas do bem. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma vez, pedindo aí para você nos ajudar, deixar o seu like, tá? Deixa o seu compartilhar, deixa o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, tá? Nós vamos deixar aqui, vai ser deixado aqui o link da petição para que você possa assinar essa petição, impedindo que seja prescrito esse crime, esse caso, né? Pedindo aí justiça para a família, né? Que vem sofrendo durante tantos anos, são 20 anos de sofrimento. Isso não é fácil, gente, não é fácil. Mãe nenhuma, pai nenhum. Veja a situação, o pai, o Carlos, lutou tanto e não conseguiu ver a justiça ser feita, acabou indo embora antes, né? E tá aí a mãe lutando, a mãe não desiste, tá aí. Nós vamos também deixar o link do Instagram da Marion Terra para vocês, tá bom? Vocês podem até entrar em contato com ela através do Instagram. Eu peço a vocês mais uma vez que nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu comentário e agradeço aí a todos vocês que chegaram até o final. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.